pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o ativo imobilizado. Hoje o nosso vídeo é direcionado ao profissional contábil, estudante de contabilidade que quer entender, relembrar as regras do CPC 27, ativo imobilizado. Vamos mostrar aí passo a passo as regras para a aplicação completa e perfeita do CPC 27. Pessoal, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês aqui é o conceito de ativo imobilizado, né? O que a norma nos traz como conceito? Então, ativo imobilizado são os ativos tangíveis, corpóreos, que são mantidos para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para aluguel a terceiros ou para fins administrativos, e que se espera que sejam utilizados durante mais do que um período. O que isso quer dizer, pessoal? O conceito de imobilizado na prática é aquilo que são aqueles bens relacionados à atividade fim da empresa. Então, por exemplo, as máquinas que são utilizadas na empresa, os móveis, os imóveis, né? Então, tudo isso que está relacionado à atividade fim da empresa, a gente classifica aí no ativo imobilizado, né? E que se espera aí que tenha, que traga benefício econômico para a empresa. Maravilha? Alguns conceitos de como mensurar. Então, vou compartilhar aqui o Word, que eu gosto de falar escrevendo, para que a gente possa ver de forma prática aí como que eu mensuro aí o ativo imobilizado. Então, está aí, né, as normas que a gente está usando, que é a NBSTG 27, o CPC 27, o IAS 16, e também aí na NBSTG 1000 para pequenas e médias empresas, tem lá uma seção de ativo imobilizado. Então, o que compõe o preço de aquisição? Pessoal, vamos colocar aqui para ficar mais claro. Vou comentar um pouquinho aqui a fonte. Tá? Custo do imobilizado. Pessoal, então nós vamos colocar o valor da compra, né? O valor da compra. Lógico, se a empresa for recuperar aquela questão do ICMS, abrir aquele processo, né, em 48 vezes, mas então vai entrar aí o valor da compra daquele ativo imobilizado. Vai também, deixa eu colocar aqui um sinal de mais para que tudo isso compõe o custo do imobilizado. O gasto com a instalação, tá? Então, você comprou um ativo, uma máquina, e você vai gastar mais X para instalar aquela máquina. Vou colocar também aqui fretes, embalagens e seguros. A ideia é tudo que você gastar, até que aquele ativo imobilizado chegue ao seu estabelecimento, esteja disponível para uso, deve ser ativado, tá? Então, valor da compra, instalação, frete, embalagem, seguro. E a norma pede aí uma estimativa de desmontagem, tá? Então, a gente vai colocar também aqui uma estimativa de desmontagem. Tá? Então, isso aqui eu tenho que verificar com a administração da entidade, da empresa, quanto que ela estima de gastos, de custo para desmontar e colocar aquele ambiente, vamos colocar assim, em condições originais, né? Então, se eu quebrei uma sala para entrar uma máquina, quando eu for tirar essa máquina também vou ter que quebrar, refazer a parede, pintar, então tudo isso aí tem que estar nessa estimativa de desmontagem. E aí, senhores, uma reflexão que eu gosto de colocar aqui para a gente analisar é o que me encanta na academia, na universidade, é a questão da pesquisa, né? Um lugar que nós construímos o conhecimento com direito ao contraditório. Então, vou colocar aqui uma reflexão para a gente ver se acaba aqui os custos, né, desse imobilizado ou se entra mais. Imagine que a empresa que você trabalha, o seu cliente, comprou uma máquina, ela é importada, modelo novo, e aí os seus funcionários, não sabem operar essa máquina, e você vai comprar aí um curso do fabricante. Eu pergunto para vocês, para a gente analisar, o curso, esse gasto que você vai ter com esse curso, ele deve ser ativado, sim ou não? Então, você comprou a máquina, o fabricante veio, instalou a máquina, está lá, redondinha. E aí você vai comprar um curso do fabricante para que os seus funcionários saibam manusear a máquina. A pergunta é, esse custo ele vai ser ativado ou não? É necessário esse curso para que a máquina funcione, para que a máquina opere?
O conceito que a norma nos traz aí, que a NBSTG 27 nos traz, é que eu devo ativar todos os gastos necessários até o momento que o bem esteja disponível para uso. Então, se o fabricante veio e instalou essa máquina, ela está disponível para uso, independente se eu sei manusear ou não, independente se o meu funcionário sabe manusear ou não. A máquina está instalada, está disponível para uso. Então, neste contexto, o curso ele não vai ser ativado, porque a máquina está instalada, disponível para uso. Vou fazer uma analogia muito simples para ver se a gente entende. Comprei um carro, coloquei esse carro na minha garagem. Eu não sei dirigir, ainda vou fazer as aulas na autoescola. Mas o carro está disponível para uso? Tá. Se alguém habilitado chegar, ele tem condições de sair dirigindo o carro. Então, o carro está disponível para uso. Então, um exemplo prático para vocês é: tirei o carro da concessionária, coloquei na minha garagem, ele já sofreu depreciação? Já, porque ele está disponível para uso. Independente se você usar ou não, ele sofreu aí a depreciação. Então, a ideia é essa: eu vou ativar os gastos até o momento que ele esteja disponível para uso. Maravilha? Aí eu sigo aqui, pessoal. Quando vai ser o início da depreciação? Depreciação, colocando aqui. O momento que ele esteja disponível para uso, tá? Disponível para uso. A partir daqui, senhores, eu devo aí fazer a depreciação, ok? Então, é muito importante ter esse alinhamento. Regra geral, senhores, muitas vezes a empresa comprou aquela máquina e já instala, já procede aí todas as instalações necessárias para que a máquina comece a ser utilizada, tá? Mas a norma nos traz esse conceito, que eu devo depreciar a partir do momento que ela esteja disponível para uso, ok? Senhores, uma vez que nós compramos um ativo imobilizado, a norma também pede que seja definido um valor residual. O que é valor residual, pessoal? Valor residual é aquele valor que a empresa espera recuperar no final da vida útil daquele ativo imobilizado. Vou dar um exemplo. A empresa comprou uma máquina, pagou 100 mil. Ela espera usar essa máquina durante 5 anos. Depois de 5 anos, ela espera vender aquela máquina por 20 mil. Então, esses 20 mil é o valor residual. É quanto que ela espera recuperar no final da vida útil. Pessoal, se ela vai recuperar esse valor ele não sofre depreciação, tá claro? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Olha só, compramos uma máquina, tá? Por 100 mil. E aí tem um valor residual de 20 mil. Isso quem definiu foi a administração. Quanto que ela espera aí recuperar no final da vida útil? A administração definiu como vida útil 5 anos. Ok? Logo, sim, são 5 anos, aqui para a gente ilustrar, no método linear de depreciação, ela vai depreciar 20% ao ano, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês, para a gente já praticar aqui: qual é o valor contábil dessa máquina no segundo ano de uso da empresa, né? Quando a gente vem encerrando as demonstrações contábeis, qual é o valor contábil que vai aparecer lá no balanço patrimonial, por exemplo, dessa máquina? Então, a pergunta é aqui: qual é a base de cálculo da depreciação? Eu falei para vocês que o valor residual ele não sofre depreciação, não é isso? Então, a base de cálculo da depreciação vai ser 80 mil. Percebe? Se a depreciação é 20% ao ano, então ela vai depreciar 16 mil ao ano. Ok? 16 mil ao ano. Como está perguntando aqui no segundo ano, qual é o valor contábil? Então, isso aqui vezes 2, nós vamos ter uma depreciação acumulada de 32 mil. E aqui já trazendo mais um conceito, que é o conceito de valor contábil. Então, o valor contábil, pessoal, nesse caso aqui, vai ser preço de compra menos a depreciação acumulada. Acumulada, não é isso? Então, está aqui. Vamos substituir. Então, meu valor contábil ele é igual ao preço de compra 100 mil. Eu só reduzi a base de cálculo, prefiro depreciação, porque eu tirei o valor residual. Mas o preço de compra é 100 mil menos 32 mil de
depreciação acumulada de 2 anos. Então, o valor contábil nesse exemplo aqui seria 68 mil. Beleza? Então, tá aí alguns conceitos que nós... Qual o custo inicial do ativo? Questão de valor residual, né? Como que se trabalha ele. E agora a gente vai trazer aqui os métodos de depreciação, tá? Quais são os métodos de depreciação que a norma nos traz? Os métodos de depreciação. Pessoal, são 3 métodos que a norma nos apresenta aí. O da linha reta, né? Ou linear, que é o mais utilizado, mais conhecido. O método da soma dos dígitos e o método das unidades produzidas. O da linha reta, pessoal, então, para ilustrar aqui, imaginem que a administração da empresa define uma vida útil de 10 anos. Vou colocar aqui, vida útil de 10 anos, ele vai depreciar 10% ao ano. Tá? É linear, a mesma taxa do primeiro ao último ano. Okay? Se for 5 anos, se for 5 anos de vida útil, ele vai depreciar 20% ao ano. Se for 25 anos, por exemplo, ele vai depreciar 4% ao ano. Tá? E já falando aqui, senhores, de questão de vida útil, quem define pela norma contábil é a administração da empresa. Para efeito fiscal, nós temos uma tabela aí da Receita Federal que ela define máquinas 10 anos, veículos 5 anos, imóveis 25 anos. Mas para efeito societário, que é o que nós estamos estudando aqui, quem define a vida útil é a administração da empresa de acordo com a expectativa de uso, quanto tempo ela pretende usar aquele bem. Maravilha? Então, o método linear é esse mais tradicional, mais utilizado aí, né? Soma dos dígitos. Pessoal, inclusive essa soma dos dígitos, né, eu falo para os alunos aí que vão fazer o exame de suficiência, cai bastante esse método na prova do exame de suficiência, tá? Ele pode ser crescente ou decrescente. Vou colocar aqui uma tabelinha para evidenciar melhor, tá? Então, ele pode ser pelo método crescente e pode ser pelo método decrescente. Qual que é a diferença aí? Então, imaginem que o valor de compra de um bem tenha sido 30 mil. E que a vida útil seja 5 anos. Então, a empresa, a administração, definiu que a vida útil são 5 anos. Então, soma dos dígitos, pessoal, vamos somar. Ano 1, mais ano 2, mais ano 3, mais ano 4, mais ano 5. Quanto que dá essa soma aqui? Se a gente somar 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Então, a soma dos dígitos deu 15. Tá? Por isso, o método da soma dos dígitos. Se for 10 anos de vida útil, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Maravilha? Então, no método crescente, eu vou depreciar no primeiro ano 1 dividido por 15. No segundo ano, 2 quinzeavos. No terceiro ano, 3 quinzeavos. 4 quinzeavos e 5 quinzeavos. Maravilha? No método decrescente vai ser o inverso. Nós vamos depreciar 5 quinzeavos, 4 quinzeavos, 3 quinzeavos, 2 quinzeavos e 1 quinzeavos. Então, vou colocar aqui, ó. No primeiro ano, 1 quinzeavos de 30 mil, que nós compramos o bem. Então, isso aqui deve dar quanto? 1 vezes 30, 30 mil dividido por 15, 12 mil. Não é isso? No segundo ano, 2 quinzeavos de 30 mil, ele vai depreciar aí 4 mil. Percebe? No terceiro ano, 3 quinzeavos de 30 mil, ele vai depreciar aí 6 mil. No quarto ano, 4 quinzeavos de 30 mil vai dar 8 mil. E no quinto ano, 5 quinzeavos de 30 mil vai dar aí 10 mil. Maravilha? No método decrescente, pessoal, então 5 quinzeavos de 30 mil vai dar 10 mil. No segundo ano, 4 quinzeavos vai dar 8 mil. No terceiro ano, 3 quinzeavos de 30 mil vai dar 6 mil. Vou ajustar aqui.
No segundo ano, no quarto ano, vai dar 2 quinzeavos, vai dar 4.000. E no último ano, no quinto ano, vai ser 1 quinzeavos, vai dar 2.000. Professor, me traz um exemplo. Eu nunca vi ser usado esse método, né? Só para tentar ilustrar aqui, por exemplo, o método da soma dos dígitos decrescente. Pessoal, imaginem que uma empresa, a empresa circular de ônibus aí da sua cidade, ela comprou uma frota de ônibus nova. Se a frota de ônibus é nova, ela vai gastar menos com manutenção. E para que haja um equilíbrio aí, se a manutenção é menor no início da vida útil daquela frota, ela aumenta a depreciação. Com o passar dos anos, conforme a frota vai ficando mais usada, mais velha, ela vai aumentando a manutenção e eu vou diminuindo a depreciação, mantendo aí um equilíbrio. Isso ajuda até no cálculo do valor da tarifa do ônibus aí da sua cidade, por exemplo, tá? Então, é bastante aplicado nesse cenário. Professor, eu posso usar mais de um método na mesma empresa? Pode. Você pode aplicar um método para os móveis, você pode aplicar um outro método para aquele grupo de veículos, tá? Eu não posso misturar aí, tá? Mas eu posso, para os móveis, dar um tratamento, para os veículos, dar um outro tratamento, por exemplo. E o terceiro método que a norma nos traz, aí o CPC 27, é o método das unidades produzidas. Então, imaginem, senhores, que a empresa ela comprou uma máquina e o fabricante disse, olha, a vida útil dessa máquina é fabricar 10.000 produtos. Se no primeiro ano ela já fabricou 1.000 produtos, você já fabricou 10% daquela capacidade. Então, essa mesma taxa você vai aplicar na depreciação de 10%. Ok? Então, são os 3 métodos aí de depreciação que a norma nos traz. Maravilha? Então, pessoal, era isso que a gente queria trazer aí sobre o CPC 27. Nós mostramos aí quais valores compõem o custo inicial, né? Falamos sobre o valor residual, falamos aí dos 3 métodos de depreciação e como escolher aí a vida útil dos ativos imobilizados. Espero que tenham gostado. Não esquece de dar um like aí no nosso vídeo, ativa o sininho, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para que mais pessoas aí assistam e se beneficiem desse conhecimento. Um forte abraço e até o próximo vídeo.